Bom dia. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao. Oi, Nath, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Então, Tive tá uns problemas técnicos aqui, mas eu acho que tá tudo normal. aí, que bom. Então, vamos lá. Eu já estava começando aqui a ler o título. Então, hoje a gente vai dar continuidade no capítulo Todos nós estamos emaranhados, cada qual a seu modo. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá, então tá bom. Eu tô aqui no celular, deixa eu só. Bom, vamos lá então. E aí aqui, né, tem a parte que ele fala, né, o papel da consciência. Aí aqui no papel da consciência, né, a Gabriele, né, só lembrando aqui, essa é a capinha do livro. A Gabriela, ela pergunta: as suas conclusões não são influenciadas até hoje pela sua origem católica? E aí o Bert responde: não. Decisivo para mim foi o que descobri sobre a consciência com auxílio da abordagem fenomenológica. Perguntei-me durante anos o que é realmente a consciência? O que significa ser consciencioso e o que acontece com as pessoas que são conscienciosas? O que é que elas provocam, o bem ou o mal? Observei como a consciência atua. Ela nega o amor àqueles que estão fora do grupo. Isso foi um conhecimento importante para mim. Só é possível amar, honrar e respeitar os que estão de fora do grupo, transcendendo a consciência. Isso é importante para o meu trabalho. Esse conhecimento é o resultado de uma observação cuidadosa, não de qualquer ensino ou tradição. Eu vou voltar aqui, né? Ele estava observando como que funciona a questão da consciência e falando que a consciência ela nega o amor àqueles que estão fora do grupo. Só é possível amar, honrar e respeitar os que estão de fora do grupo, transcendendo a consciência. Ou seja, a consciência nega amor àquele que está fora de determinado grupo, né? E que só é possível amar, honrar e respeitar essas pessoas que estão fora do grupo, né? Os excluídos, quando a consciência é, quando a consciência ela transcende, né? Ou seja, transcendendo a consciência. Bom, vamos dar continuidade aqui. E aí aqui ele explica sobre inocência e culpa, né? Que são duas posturas que a gente observa muito nas constelações familiares. Ora a gente está buscando a inocência, ora a gente está na postura de culpa. E aí ela pergunta: como o senhor chegou a essa conclusão, né, a respeito da consciência? E ele fala assim: observando os efeitos da inocência e da culpa. Observei que a culpa e a inocência são vividas de modo completamente diferente, dependendo do contexto. O modo como são vividas tem a ver com uma consciência bem específica. Observei que a consciência não é nada homogênea, ela tem muitas camadas, está limitada a uma determinada área, a um determinado grupo de pessoas e tem um importante papel no comportamento humano, mas não tem nenhuma função superior ou, por assim dizer, divina. Portanto, ela não nos diz o que é bom e o que é ruim em contextos mais amplos. E ela pergunta: quais são as implicações que isso tem em seu trabalho terapêutico? Ele responde: a primeira coisa que observei foi a existência de um vínculo profundo entre as crianças e suas famílias de origem. A pior coisa que pode acontecer a uma criança é ser excluída da família. Isso é fundamental para ela. A criança vive com a consciência, abre aspas, a este grupo eu pertenço.
A ele quero pertencer e compartilho do destino desta família, seja ele qual for. Então, é uma força muito grande que vincula a criança ao destino, né, da família, seja ele qual for, né, livre de julgamento ali. Por isso, a criança faz tudo para pertencer a ela, a essa família, sem egoísmo. Esse amor não é nenhuma estratégia de sobrevivência. A criança estaria disposta a morrer se achar que isso pode ajudar os outros membros da família. Portanto, esse vínculo é livre de egoísmo, é comandado por um órgão especial de percepção. Deixa eu só. Estou ouvindo aqui um barulho, deixa eu só ver aqui. Hum, tá só o meu áudio mesmo. Bom, a criança, ela sabe instintivamente o que deve fazer ou deixar de fazer para poder pertencer ao grupo familiar. Isso não é um atributo puramente humano. Até um cachorro sabe disso instintivamente. Onde quer que haja vínculos, existe automaticamente uma percepção espontânea. Abre aspas. O que é necessário aqui para que eu possa fazer parte desse grupo e o que devo fazer ou deixar de fazer para não perder o direito à pertinência. Ele abre essa aspas ali como se fosse a criança pensando, né? O que é necessário, o que é necessário aqui para que eu possa fazer parte desse grupo e o que devo fazer ou deixar de fazer para não perder o direito a pertencer a esse lugar, né? Então, ele fala que isso é um instinto mesmo, né? Esse questionamento. Então, o órgão de percepção, nesse caso, é a consciência. Portanto, a pessoa que pertence a vários grupos tem também várias consciências. Podemos dizer também que a mesma consciência reage de maneira diferente dependendo do grupo. Isso já começa no relacionamento com o pai e a mãe. Sei exatamente o que devo fazer para agradar ao meu pai e o que devo fazer para agradar a minha mãe. Então, começando dentro de casa mesmo, a nossa consciência age diferente, a depender ali com quem a gente está relacionando, né? Seja com o pai, seja com a mãe, e na vida, aos diferentes grupos que a gente pertence. A gente não age sempre igual em todos os grupos. Às vezes, sei lá, eu faço uma aula de inglês, lá no meu curso de inglês eu me comporto de uma forma, eu tenho uma consciência. No meu grupo de amigos íntimos eu tenho outra consciência. No meu trabalho eu tenho outra consciência. Então, a gente age com consciências diferentes a depender do grupo que a gente está. Tá. Então, assim, sei exatamente o que devo fazer para agradar o meu pai e o que devo fazer para agradar a minha mãe, ou seja, para pertencer, né, para fazer parte deles. Eles têm padrões diferentes, mas isso sempre gira em torno da mesma coisa. Posso ou não posso pertencer à família. Denomino essa consciência de consciência de vinculação. Quando a criança, ou seja, né, o que é a consciência de vinculação? Essa consciência de eu posso ou eu não posso pertencer, né? O que eu preciso fazer para pertencer, para ter esse vínculo. Então, quando a criança vai para a escola e se junta a uma turma, ou a um movimento, ou a grupos extremistas de direita ou esquerda, comporta-se conscienciosamente em cada grupo. Esses grupos servem a objetivos diferentes com diferentes conteúdos. Mas esses conteúdos não dizem nada sobre a consciência. Existe aqui uma única pergunta: o que devo fazer e o que devo evitar para assegurar a minha pertinência ao sistema, ou seja, a esse grupo que eu estou pertencendo? Sentimentos de culpa aqui significam somente que existe um motivo para recear
a perda do direito de pertinência, mais nada. Né? Então, quando que vem a culpa? Quando ali naquele determinado grupo existe um receio de não fazer parte. Né? Então, o que que eu preciso fazer para fazer parte? Isso não tem nada a ver com igual ele fala aqui, não tem nada a ver com conteúdo, né, sobre a consciência, mas sim sobre como eu devo me comportar para fazer parte aqui, porque se existir alguma ameaça de não fazer parte daquele grupo, aí vem a culpa. Então, ter uma consciência tranquila significa que não se está sob o risco de perder o direito de fazer parte. O anseio de fazer parte do grupo e de ter a consciência tranquila é a força motriz de nosso comportamento num nível profundamente humano. Aqui não existe nada de superior ou divino. O grupo decide o que é bom para mim, o que é ser consciencioso e o que é inaceitável. Qualquer que seja o grupo, religião ou partido político ao qual uma pessoa pertença, os seus membros terão a mesma ideia do que é ser consciencioso e apresentarão os mesmos sentimentos e angústias se infringirem as normas estabelecidas, não importando o quanto sejam diferentes os critérios adotados por esses grupos. Esse conhecimento abriu-me novos rumos, passei a observar a consciência mais objetivamente. Dá um oi aí. E aí, lendo esse texto aqui, gente, eu lembrei de uma história minha, de quando eu tinha uns 6 anos, devia ser uns 6, porque eu estava ali no prézinho, né, antes da primeira série. E eu tive uma atitude ali dentro da sala de aula, simplesmente para pertencer ao grupo de amizades a qual eu participava. A minha turminha teve a brilhante ideia de rasgar a prova. A gente recebeu a prova. Na hora, eu lembro que o meu sentimento era de que aquilo era algo errado. Mas para fazer parte, eu rasguei a prova com a turma. Logicamente, ficamos de castigo lá na frente, né? Passei muita vergonha. Na época tinha aquele negócio, né, de ficar lá na frente, exposto ali para todo mundo. Então, essa foi a consciência daquele grupo, né? Então, a gente tem nós somos movidos por esse comportamento de fazer parte. Porque se eu não rasgo prova, o que que poderia acontecer ali, né? Eu poderia ser excluída. E aí vem o sentimento de culpa. Então, tudo aquilo que leva a gente a correr o risco de não fazer parte, aí surge a culpa, né? Então, foi observando esses comportamentos, né, que o Bert fala aqui dessa questão da consciência. Como é que ele observava a consciência, né? Essa vinculação relacionada a esse sentimento de culpa ou de inocência, né? Então, eu rasgando a prova, fiquei ali, né, com a minha consciência tranquila, continuo fazendo parte da minha turminha, porque eu rasguei a prova junto com eles. Então, assim, só um exemplo simples aqui, mas que me veio aqui lendo esse texto. Alguém quer compartilhar alguma experiência de algo que fez, de consciência de grupo? Senão a gente continua aqui. Mas quando a gente lê assim, enfim, vem várias coisas, né? Vem várias histórias na cabeça da gente. Bom, aí ela pergunta, né, então ele fala, né? Observando esse conhecimento abriu novos rumos, eu passei a observar a consciência mais objetivamente. E ela fala: o que o Senhor descreve significa, num certo sentido, afastar-se do dogma e voltar-se para o indivíduo. Aí ele fala: não é um afastamento. Posso reconhecer os valores das minhas origens, mas eles não são absolutos. Algumas vezes,
os conservo como uma certa espécie de lealdade para com a minha família. Li certa vez que quando Martin Heidegger entrava em uma igreja, pegava água benta e se ajoelhava, embora não pertencesse mais a esse credo. Isso era reconhecimento das suas raízes. Acho admirável que uma pessoa reconheça suas raízes sem. Ai, gente, é o Yui. Acho admirável que uma pessoa reconheça as suas raízes sem se justificar para isso. Ou seja, né, ele só respeitava ali uma tradição que era pegar água benta, se ajoelhar, mesmo que ele não fizesse parte mais desse dogma, mas é um respeito pela consciência do grupo ao qual ele fez parte. Em todo grupo existem grandes valores humanos, mesmo que sejam diferentes. Naturalmente, não foi fácil dar esse salto de minha origem católica para esse conhecimento e ver as coisas da forma como vejo atualmente. Porque isso aconteceu com Bert, né? Ele tinha uma origem católica e depois, né, de toda essa consciência que ele começou com as constelações, ele não ele ficou na culpa, né? Então ele saiu um pouco desse grupo. E aí ela pergunta: e o que mudou? Aí ele responde: neste sentido, não sou mais tão consciencioso. E é que agora ele explica sobre o que é o bem, né? O bem e o mal. Ela pergunta: o que significa essa objetividade em relação à consciência? E ele responde: o bem já não se baseia na consciência, está localizado além dela. Não se chega ao conhecimento do bem com o auxílio da consciência. Isso é feito através da percepção, da observação e do respeito. Só depois de parar de usar como padrão uma consciência tacanha, nossa, não sei o que é essa palavra, vou riscar aqui para pesquisar. Só depois de parar de usar como padrão uma consciência tacanha, consigo ver que cada pessoa está ligada a seu modo, que cada um é bom a seu modo e também emaranhado a seu modo. O modo como uma pessoa lida com o seu emaranhamento é algumas vezes ruim, mas no final das contas ela só está emaranhada. Né? Com isso, muitos juízos de valor podem ser abandonados, não por amor, mas por entendimento. Isso faz uma grande diferença. Agora, não vou até lá amar uma pessoa, mas posso deixá-la em paz, respeitá-la e honrá-la, sem interferir. Ao mesmo tempo, quando observo a consciência humana, vejo que o indivíduo é sempre limitado. Assim, as minhas exigências com relação aos outros são bem menores. Posso lidar com todos mais serenamente e deixá-los ser como são. Portanto, é uma coisa impensável para mim formar um grupo que defenda um único ponto de vista. Então, aqui ele está falando, né, sobre essa questão do bem. E aí, agora ele fala sobre a consciência e o superego. E aí ela afirma, né, a Gabriele, o que o senhor está dizendo significa que não existe somente um, mas muitos superegos. E ele responde, sim, exatamente. Depende de onde me encontro no momento. E ela pergunta, e consciência é a mesma coisa que superego? E ele responde, não, não é. O superego pode ser ouvido. Tem a ver com pessoas internalizadas. Ou seja, a gente se internaliza e a gente consegue ouvir, né? Esse nosso superego, que é aquela nossa parte que nos dá o limite, né? Que nos restringe. A consciência vai além disso. Surte um efeito mesmo que você não ouça nada.
Alguns terapeutas corporais dizem que as crianças frequentemente assumem a postura dos pais. Elas têm dificuldades semelhantes quanto à respiração ou caminham curvadas com o diafragma bloqueado. Seria então o mesmo fenômeno que o Senhor descreve como consciência, mas no nível físico. E ele fala exatamente, é o modo de uma pessoa pertencer à família. Ela se comporta do mesmo modo, respira do mesmo modo. Filhos de cegos comportamentos. Filhos de cegos comportam-se algumas vezes como cegos, embora possam ver. Aqui se vê o quanto o vínculo é profundo. E ela pergunta: o senhor diz que o superego atua num nível mais consciente do que a consciência? Ele responde: a consciência ela é mais abrangente do que o superego. Quando a pessoa está sob o controle do superego, ela ouve. Você, abre aspas, você não deve fazer isso, né? O superego falando ali, né, na nossa cabeça. Você não deve fazer isso é o superego controlando a gente. Quando se trata de consciência, pelo contrário, a consciência não ouve nada, porque já sabe no nível elementar o que fazer, né? E aí ela pergunta: essa é a consciência de vinculação. O que seria, nesse caso, o sentimento de culpa? E ele responde: o sentimento de culpa resultante dessa consciência de vinculação é o receio de perder o direito à pertinência, que é aquilo né, que a gente comentou agora, até do exemplo que eu dei da prova. A consciência tranquila, por outro lado, é sentida como um direito de pertencer. Nós também chamamos isso de honra, ou seja, estou honrando o meu grupo, estou honrando a minha família, tendo ali uma consciência de grupo, agindo da mesma forma. Isso é um sentimento de inocência. Então, a consciência tranquila, por outro lado, é sentida como um direito de pertinência. Nós também chamamos isso de honra. Quando uma pessoa é honrada pelos membros de uma sociedade, tem pleno direito à pertinência. Né? Vocês já observaram quando, né, existem aquelas maneiras de honrar as pessoas, medalhas, né, honrar o mérito? É como se isso fosse ali uma consciência daquele grupo, né? Você faz parte. Estamos te honrando pelas atitudes, pelo comportamento que você teve, porque faz parte do nosso, né? Está em ressonância com a gente. E aí aqui ele explica agora sobre a consciência e o equilíbrio. Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Então, a consciência e o equilíbrio. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tá. Então, a consciência e o equilíbrio. Existe uma outra experiência de culpa que tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, ou entre ganho e perda. Bem no fundo da alma, existe a necessidade do equilíbrio. Quem recebe algo tem a necessidade de recompensar na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma função social muito importante. Possibilita o intercâmbio e a solidariedade. Um grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado. Vou dar um exemplo bem simples. Um homem e uma mulher se amam. O homem vem de uma determinada família onde se pode receber algo do outro até um certo ponto. E o mesmo é válido para a mulher. Isso é sentido instintivamente. Quando estou com alguém, sei exatamente quanto ele consegue receber e quanto pode retribuir. Isso determina o quanto posso lhe dar e o que posso lhe dar. Portanto, só posso dar ao outro o que ele pode ou quer retribuir.
Se um dá mais do que o outro pode suportar, prejudica o relacionamento. Por isso, num relacionamento, a atitude de dar é sempre limitada. Olha que lindo isso, né? Gente, isso aqui vale para a vida, esse parágrafo. Eu vou até ler de novo. Porque essa questão de relacionamento aqui, o equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos, é assim, acho que faz parte de 99,9% das pessoas, né? Então ele fala, um homem ou uma mulher se amam, existe ali um casal. O homem vem de uma determinada família onde se pode receber algo até determinado ponto. O mesmo também vale para o outro lado, para a mulher. Isso é sentido instintivamente. Então, quando eu estou com alguém, eu sei exatamente quanto ele consegue receber e quanto pode retribuir. Isso determina o quanto posso lhe dar e o que posso lhe dar. Portanto, só posso dar ao outro o que ele pode ou quer retribuir. Se um dá mais do que o outro pode suportar, prejudica o relacionamento. Por isso, num relacionamento, a atitude de dar é sempre limitada. Ou seja, para que haja o equilíbrio nas relações, eu acredito que isso aqui vale para todos os tipos de relações, né, horizontais, como, por exemplo, entre irmãos, entre amigos, né? Amigos também, principalmente. Então, assim, o quanto eu vou dar para o outro? O quanto eu vou dar de mim? Para isso, eu preciso entrar, ter um discernimento, um bom senso interno, para sentir, né? Instintivamente mesmo ali. O quanto o outro pode retribuir, o quanto ele quer receber. E isso a gente vai dosando, né? Então, eu só posso dar aquilo que o outro quer receber e aquilo que ele pode retribuir no mesmo nível. Porque se eu dou mais do que o outro pode receber ou retribuir, isso vai entrar em desequilíbrio. O outro, ele fica num sentimento de... como se fosse uma culpa, né? E aí, para sair da culpa, a pessoa tende a sair da relação, porque ela se sente devedora. Eu não consigo dar mais. Então, para eu não ficar nessa culpa, ou seja, na falta da consciência tranquila, eu prefiro sair. Então, às vezes, relacionamentos não dão certo porque por esse desequilíbrio, né, entre o dar e o receber. E ele dá aqui um outro exemplo. Alguém se casa com um deficiente físico. Ele passa automaticamente à posição daquele que dá mais. Mas o outro ficará zangado se não puder retribuir com algo equivalente. Existe, entretanto, a possibilidade de haver compensação no nível superior. Isso dá certo se a pessoa deficiente reconhece o que o outro lhe dá e diz: tudo bem, sei que você dá mais do que posso retribuir, e aceito isso como um presente especial. Né? Então, se houver esse entendimento no coração, aí entra em equilíbrio. Do contrário, não. Então, se essa discrepância no relacionamento não puder ser corrigida, ele não terá muito futuro. Quando recebo algo de alguém, sinto-me culpado com relação a essa pessoa, né? Instintivamente eu já quero retribuir aquilo que eu recebo. Não é o mesmo sentimento de culpa que o da consciência de vinculação. A culpa é sentida como obrigação, e a inocência ou consciência tranquila como liberdade de qualquer obrigação. E aí ela pergunta: em que contexto essa observação é válida? E ele responde: essa espécie de intercâmbio vivo é limitada a grupos claramente definidos. Meu palpite é de que esse grupo seja de aproximadamente 20 pessoas, um grupo limitado. Nesse caso, isso faz sentido. Com relação ao governo, não temos esse sentimento. Quando se trata do governo, as pessoas ludibriam mais facilmente, por exemplo.
no que se refere aos impostos. Elas não ousariam tirar dinheiro de um amigo dessa maneira. Então, que ele fazendo uma comparação entre grupos menores e algo maior, né? Que nesse âmbito de algo que é maior, como por exemplo o governo, essa postura ela é diferente, né? Então ele fala que as pessoas não ousariam, por exemplo, uma pessoa que só nega impostos ao governo, ela num grupo pequeno ali de amigos, ela não age da mesma maneira. É diferente a consciência. Então essas pessoas não ousariam tirar dinheiro de um amigo, por exemplo, né? Dessa maneira. Da mesma forma como às vezes só nega impostos, né, ao governo. Então são consciências diferentes. Ele fala que quando o grupo é menor, essa consciência ela existe esse vínculo mais forte. Então ela fala, quanto mais anônimo o relacionamento, mais fraco passa a ser esse sentimento de dever algo a alguém, ela afirma. E ele responde exatamente. Só está presente nesse nível limitado. Mas esse limite é muitas vezes ultrapassado de modo prejudicial. Quando, por exemplo, alguém é beneficiado pelo destino, em geral começa a tratá-lo como se ele fosse uma pessoa e tenta retribuir o que recebeu. Um exemplo. Uma pessoa sobreviveu a um perigo enquanto outros morreram, sei lá, um acidente de avião. Como os judeus, ele até dá um exemplo aqui, como os judeus que sobreviveram aos campos de concentração. Muitos deles não tiveram coragem de retomar a vida, viveram limitados, pagaram pela sobrevivência com uma vida limitada, sentiram-se culpados por estarem vivos, apesar de os outros estarem mortos. A necessidade de compensação foi deslocada aqui para um nível completamente inadmissível, onde ela se torna absurda. Então, no caso aqui, né, pela consciência de grupo, os sobreviventes, né, como, por exemplo, essas catástrofes, né, que aconteceram lá com os judeus, como pela consciência de grupo, eles viviam limitados. É como se inconscientemente, né, eles ficassem com aquela culpa. Porque eu sobrevivi e eles não? Eles morreram, então eu também não posso continuar a vida feliz, alegre, saltitante, sendo que eles morreram. Então, eles tomam ali uma postura de limitar a vida em honra a esses que se foram. E aí, aqui agora ele entra num outro. Ah, dá para terminar esse capítulo, tá pequenininho. Numa parte que fala, né? O Deus justo. E ele fala: fazemos a mesma coisa com Deus. Nesse caso, exigimos um Deus justo e somos virtuosos para agradá-lo. Pagamos para que ele nos dê algo em troca. O que é válido somente no contexto definido é transferido para esse nível superior. É uma loucura total. A exigência de que Deus seja justo corresponde às exigências que fazemos ao próximo. Se eu faço algo por Deus, se mostro que me dedico à minha paróquia ou carrego descalço uma cruz até Roma, muitos acham que ele deve me redimir. Deus é tratado como se tivesse a obrigação de fazer isso. Olha que interessante essa reflexão. Entretanto, quando observamos a natureza ou a evolução, vemos que as forças que atuam não são justas. Nossa ideia de justiça é especificamente humana e importante para o nosso convívio, mas é totalmente inapropriada como princípio cósmico, né? Então, vou acabar de ler aqui, porque contradiz totalmente a realidade em que vivemos. Então, ele fala que esse senso de justiça no nosso grupo, nos grupos aos quais a gente faz parte, é diferente dessa justiça cósmica, né? Então, entre as relações, sim, né? Existe esse equilíbrio ali entre o dar e o receber. E ele fala que quando a gente já se parte para questões mais cósmicas, né? Da natureza, Deus, esse algo maior, isso é diferente.
ele fala, né? A gente observa que as forças nesse nível maior que atuam não são justas. E aí, aqui, sobre o equilíbrio e o amor, ela pergunta: de onde provém essa necessidade de equilíbrio? E ele responde: não sei de onde provém, mas sem essa necessidade, não existiria nenhuma comunidade humana. Foi-nos concedida para que possamos conviver uns com os outros. Nesse contexto, tem sentido e deve ser respeitada. E ela fala, mas não é nenhum acordo entre os seres humanos, não é um comportamento que advém do convívio em sociedade. E ele responde, não, isso não precisa ser estipulado, é sentido instintivamente. Observei o que acontece em relacionamentos de casais quando esse princípio não é respeitado. Muitas pessoas pensam que o amor significa, dois pontos. Você tem que me dar e eu próprio não preciso fazer nada em troca. Como que uma criança sente em relação à mãe? A mãe cuida do filho com total abnegação. Mas essa experiência que tivemos na infância e é completamente inapropriada para um relacionamento entre adultos. Então, esse dar, esse receber dos pais, porque dos pais a gente só recebe, né? É uma relação mais vertical que a gente fala. Esse tipo de relação é completamente diferente na vida adulta, quando a gente vai para as outras relações, onde existe essa necessidade da troca. Um relacionamento adulto floresce quando existe a necessidade de equilíbrio combinada com amor. As duas coisas juntas enriquecem o intercâmbio, né? A troca. O mesmo princípio vale também no sentido negativo. Bom, então aqui a gente acabou esse capítulo, né? Então aqui, né, é interessante essa questão, né, desse equilíbrio, né, e o amor, e esse perfil, né, de receber, quando a gente vai para a vida adulta, isso é muito comum também nas constelações, pessoas que vêm com queixa, né, de que não se dá bem em relacionamento afetivo, que não dá certo e tudo mais. Então, além daquilo que a gente já comentou anteriormente, isso aqui é muito comum. Pessoas que chegam com essa consciência só de receber, pessoas que chegam nessa postura mais infantil, de só querer receber, receber, receber. Então, quando a gente está numa relação, é importante também a gente ter esse discernimento, né? A pessoa está fazendo uma troca justa, porque na relação isso precisa existir essa troca com amor, né? Essa troca justa. Ora, eu dou, e aí quando eu dou, o outro fica no sentimento de culpa, agora eu preciso retribuir, para entrar no equilíbrio. Aí a pessoa dá. E é sempre importante que esse doar de volta seja uma doação, por exemplo, um pouquinho mais, mas não muito, né? Então, eu dou de volta um pouquinho mais. A pessoa, ao receber aquilo novamente, ela entra no sentimento, na postura de culpa e ela vai querer retribuir. Isso se ela não tiver numa postura infantil. Porque se ela tiver lá na postura infantil, ela vai querer buscar o mesmo comportamento que ela tinha em relação ao pai ou relação à mãe, de só receber. Então, se essa pessoa recebe e ela ainda está nessa postura infantil, ela não vai se sentir, ela não vai sentir essa culpa em querer retribuir, né? Para equilibrar essa balança. Então, se esse só dá e esse só recebe devido a essa postura infantil, isso não se sustenta. E aí os relacionamentos acabam. Da mesma forma, quando, né, o que a gente já comentou anteriormente, essa pessoa que dá demais, que ela aprendeu esse padrão, essa aqui ela até dá, mas ela dá um pouco, ela dá o tanto que ela consegue, ela não consegue chegar aqui em cima.
Então, ela sempre vai ficar naquele sentimento de culpa. Eu não consigo chegar aqui, eu só posso vir até aqui. Então, e esse vai dando, vai dando. Então, vai sempre existindo uma diferença. E esse não consegue retribuir a altura porque está dando demais. Então, vai sempre existir um equilíbrio. Qual é a tendência dessa pessoa sair para se livrar do sentimento da culpa? Então, é importante, né, aquilo que comentou no capítulo anterior, a pessoa que dá, quanto ela vai dar? O quanto o outro pode retribuir. Porque aí quem estava aqui se dando demais, às vezes uma postura, né, às vezes está se colocando como pai ou mãe da pessoa ali, né, uma postura de salvador, aí a pessoa ela precisa descer um pouquinho, porque o relacionamento entre pais e filhos é diferente é, entre o relacionamento de casal e amigos, né? Amigos é um relacionamento mais horizontal. Então, eu vou sempre mantendo a balança para essa linha ficar horizontal. Esse padrão é diferente de pais e filhos. Pais e filhos vão estar sempre distantes, porque realmente os pais só dão e os filhos recebem, até chegar um ponto que ele consegue pegar tudo isso que ele recebeu e ir para a vida, fazer o de melhor que ele pode com tudo que ele recebeu. Agora, nos relacionamentos entre amigos e relacionamento afetivo, ele é assim. Só que se eu entro nessa postura de dar demais, ou seja, nessa postura de pai ou mãe dessa pessoa que está aqui, eu nunca vou conseguir me igualar a ela. E ela nunca vai conseguir chegar até mim. A gente vai estar sempre nessa diferença. E aí, por um sentimento de culpa, esse outro tende a se afastar. Então, qual é a solução aqui? Quem dá demais, lógico, né? Percebe também, esse outro me dá alguma coisa? Sim, ele retribui, mas que tanto? Então, esse tanto que o outro consegue retribuir é o tanto que eu vou dar para conseguir manter a balança. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Então, quando eu consigo manter ali o equilíbrio, aí a coisa caminha, né? É o equilíbrio mais amor. Então, aí as relações podem dar certo. Caso contrário, não. Desse jeito não dá certo. Gente, então hoje a gente vai ficar por aqui. O próximo capítulo é o capítulo Quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento. E aí aqui ele vai falar sobre equilíbrio, amor e vingança. Vai falar sobre os limites da compensação e vai falar sobre renúncia. É o próximo capítulo da quarta-feira que vem. Alguém tem alguma dúvida? Quer complementar, quer falar, compartilhar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa, Flá. Vamos lá. Posso? Claro, Então, se eu souber, eu vou ajudar. você estava comentando sobre essa questão do pertencimento ao grupo, né? Então, teve até um trechinho do livro que citava os judeus, né? Então, muitos deles morreram, né? E aí, as pessoas que ficaram vivas, elas ficaram com aquele sentimento de culpa, né? Por que que, né, dentro de um grupo, alguns, né, assim, vamos dizer, partiram antes e outros, né, ficaram. Então, teve uma limitação dentro da vida, né? Assim, ficaram se sentindo limitadas, né? Foi o que eu absorvi. E nesses casos, quando tem essa sensação de culpa dessas pessoas, nesse caso, usando esse exemplo, né, das pessoas que manteram-se vivas, como que a constelação familiar pode auxiliar essas pessoas a lidar melhor com isso? Essa questão do pertencimento do grupo versus, né, assim, porque nem sempre está sob o comando delas, né? Umas faleceram, outras se manteram vivas, mas não é porque, tipo, né, às vezes Sim, não foi por entendi. escolha, né? Aconteceram outras questões, né? Ótima Então, pergunta. Como que essas pessoas lidam melhor com isso, né? isso. É, a constelação, nesse caso, ela atua. Lógico, o terapeuta também tem que ter aquele feeling de perceber se a pessoa quer ou não a solução. Essa é a Uhum, primeira parte. Porque uhum, existem aqueles que, mesmo você mostrando a solução, elas não querem, elas não aceitam.
que elas se sentem indignas, né, de continuar vivendo depois de tantas mortes, depois de tanta catástrofe. Isso nesse exemplo que ele deu, né, mas vale para tudo. Mas quando a pessoa aceita a solução, por exemplo, existem algumas frases, né, algumas falas que a gente pede para a pessoa repetir. Então, por exemplo, algo que a gente pode pedir, né, para a pessoa falar, né, no coração dela. Frases do tipo, eu sofro com vocês. Porque quando ele fala essa frase, ele toma consciência de que ele está seguindo aqueles mortos. Então, eu sofro com vocês, por isso que eu estou limitando a minha vida, né? Como se fosse em resposta a isso. Então, quando você fala para a pessoa, né, repete, eu sofro com vocês. E aí ela fala isso, ela já tem uma consciência. Nossa, eu estou limitando a minha vida porque a dinâmica ela é muito inconsciente, né? Ela está ali limitando a vida dela, mas ela não sabe por quê. Aí você vai entender o contexto, e aí você percebe que ela passou por aquela determinada situação. Então você pede para ela falar isso. Então, quando ela fala, ela já toma consciência. Nossa, eu estou limitando a minha vida porque eu ainda estou sofrendo com eles. Então, essa, por exemplo, seria uma das falas que traz ali a pessoa, né, para a consciência. Outra fala também que a gente pode colocar aqui é: eu aceito o destino de vocês e vou fazer o melhor que eu posso com a vida que eu tenho. Isso também pode ser uma frase que ajuda. Outra frase que ajuda, que pode trazer a solução, né? Vou fazer o melhor que eu posso com a vida que eu ainda tenho. Ou então, eu escolho ficar aqui um pouco mais. Porque aí ela relaxa, ela se liberta um pouco da culpa. Então, sofro com vocês, mas escolho ficar aqui um pouco mais. Então, só dela falar isso, ela já tira aquele peso de ter sobrevivido, né? Aquela culpa, por que que eles foram e eu não? Então, eles foram, ok, eu sofro com vocês, mas agora eu escolho ficar aqui, continuar vivendo um pouco mais. Eu aceito isso, né? Como um presente, como, enfim, porque aí ela relaxa e aí ela sai. Se ela aceita isso, ela sai desse sofrimento e continua vivendo a vida, às vezes se limitando menos, né? Também não dá para saber o quanto ela vai sair desse sofrimento, mas são falas que auxiliam, que dá possibilidade de solução. Lógico, se a pessoa aceitar, né? Se ela quiser, porque também tem esse livre-arbítrio da pessoa que a gente comentou lá nos primeiros capítulos do livro, né? Lembra lá do menino que não aceitou a solução da tia? Não sei se você participou dessa aula. O Bert trouxe a solução, mas ele não aceitou. É como se dentro dele falasse: nossa, mas eu sofri tanto tempo em honra a ela, como assim, né? Agora é só essa solução, ela não quer né? E aí ele não aceita. Então também existe essa possibilidade. Deu para entender, Nath? Respondi? Era isso? Não, deu para entender, assim, até me arrepiou quando você falou as frases, assim, sabe? Aham. Mas eu acho que essa questão de trazer para a consciência contribui em muitos processos, né? É. Igual você tem família no Japão, né? Uhum. Seus avós que vieram de lá. Isso. Então, assim, existe também uma consciência de culpa, né? Sair do país para Uhum. sobreviver. A comparação, ela é parecida, né? Se você pode levar isso para o contexto da sua família, por exemplo. Então, existe um sofrimento quando a pessoa sai do país para outro país, mas em busca de sobrevivência, ou seja, para continuar vivo, Uhum. né? Então, existe uma questão aí, pode existir aí também uma questão de sofrimento. E aí a dinâmica é a mesma, né? Às vezes a pessoa se limita a viver, né, por essa culpa de ter deixado os ancestrais no país de origem,
por essa culpa talvez deles terem morrido na guerra, porque geralmente quem vem desses países vem fugido de guerra. Então existe também essa culpa, né? Putz, eu consegui vir para cá e eles não. Então, por conta disso, eu limito a minha vida. Ou eu entro num modo, por exemplo, de uso de substâncias tóxicas, ou seja, eu limito a vida mesmo, né? Eu procuro ali substâncias químicas, álcool, drogas, às vezes, no sentido de limitar a minha vida por essa culpa. Eu consegui vir e eles não, eles ficaram lá. Então, eu acabo limitando essa minha a vida mesmo, essa liberdade de continuar a vida fazendo diferente. Até que a pessoa tome essa consciência e aceite o destino dela e o destino dos que ficaram. Né? Então, a gente pode, nessas dinâmicas, por exemplo, de pessoas que deixaram os países por conta de guerra, a gente usaria essas frases mais ou menos nesse sentido. Eu sofro com vocês, por isso eu limito a minha vida, né? Como se fosse uma. Eu sofro com vocês, mas eu escolho ficar um pouco mais, eu escolho fazer diferente, eu aceito o destino de vocês, eu posso ficar aqui um pouco mais. São todas falas que ajudam a pessoa a sair, traz possibilidade de solução para a pessoa sair desse sofrimento, certo? Certo. Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa? Deixa eu ver quem mais está aqui. Mica, a Mica. Oi, Oi, Mica. tudo bem? Tudo bem? Pronto. Tem O alguma. meu, Quer comentar, compartilhar alguma coisa? Ver algum insight? o meu ficou muito no dar e receber, né? Aí eu comecei a fazer as análises aqui, porque às vezes a gente acaba doando mais, Sim, bem-vindo ao time. né? E aí fica na expectativa de receber e aí não recebe também. E E fica entra bravo, o né? desequilíbrio nisso. E aí eu falo, é mais uma questão nossa, né, de equilibrar. Só que às vezes tomar essa consciência de enxergar que tá dando mais, né, Sim, do que o outro pode receber, porque também, como o Bert fala aí, é a limitação do outro, né? Às vezes o outro só pode receber aquilo e a gente tá ali querendo, não, você vai receber tudo, você vai engolir tudo isso que eu tô te dando. E aí não vai adiantar, e a frustração vai vir pra gente, né? é. Essas são as expectativas que a gente cria em relação ao outro, porque a gente esquece que cada um tem um modus operandi. A minha fita interna é completamente diferente da sua, que é diferente da Nath. Então, quem sou eu para cobrar dela uma retribuição em relação ao que eu dou? Isso é um movimento de arrogância da minha parte, né? Querer que a pessoa retribua aquilo tudo que eu posso oferecer. Então, é eu estar sempre me colocando superior. E por que isso, né? São dinâmicas inconscientes também, que eu aprendi lá atrás na minha vida, né? Talvez ali aprendi esse padrão, talvez ali com meu pai, com a minha mãe, e aí eu sigo repetindo isso em todas as relações. Então é bem isso, né? E a gente perceber se a gente não está dando demais e dar uma recuada, né? Então, a pessoa está só recebendo ou ela está dando, mas ela está dando dentro do que ela pode? Não, ela está dando sim, ela retribui. Ok, então será que não sou eu que não estou dando demais? Aí eu dou uma recuada, porque isso é até um respeito com o outro. Se ele não pode dar mais, é porque ele não sabe dar mais. Então aqui também entra um sentimento de compaixão também, de respeito pela história do outro, que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, como que gira essa fita interna da pessoa, né? Então, para dar certo, para as relações horizontais darem certo nessa gangorra, né, do equilíbrio, é importante a gente ter esse discernimento. Mas eu super compartilho, né, disso que você falou, Mica. Eu também fui assim durante muitos relacionamentos, de dar, dar, dar demais. Até que a constelação chegou na minha vida, eu entendi que eu precisava dar um pouco menos, né? Que é uma dinâmica diferente da nossa dinâmica com os pais. Sim, eu acho que
É algo a refletir e analisar. E É, é bom sempre estar analisando, porque a gente às vezes acaba desequilibrando não por querer, né? É como você falou, dessa forma de ver desde pequeno, foi inserido isso na fase 1, né, da vida, e a gente carrega. a nossa filha interna, né? Que fica É, rodando ali. Aquilo que eu aprendi. Aprendi assim. E se eu não tomo a consciência, vai ficar sempre assim, né? Até uma hora que eu falo, opa, agora eu tenho consciência, eu acho que eu estou dando demais. Aí eu dou aquela recuada, né? tá certo, obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Então, nós vamos ficar por aqui. Então, até semana que vem. Eu coloco lá no grupo o link novamente, tá? Para a gente dar continuidade no livro. Meninas, gratidão por vocês que vieram, pelos que vão assistir depois. Qualquer dúvida depois, se alguém tiver também, pode escrever aqui nos comentários, que eu vou subir aqui agora a aula para o YouTube. Ou me chamar lá no WhatsApp, no nosso... A gente vai trocando, vai conversando. Certo, gente? Beijo para vocês, excelente semana. Vou parar a gravação.